as leis têm... Eles estão confortáveis com ser a única ao MPLA, mesmo a nível das autarquias. Quando se diz que o MPLA vai perder autarquias, vai perder para quem? Está-se a pensar em quem? Na UNITA. Eventualmente no PRS, no leste, eventualmente FNLA em algum outro município, no IJ, no Zaire, eventualmente isso. Mas continuamos a pensar em partidos políticos. Mas vamos nos lembrar que os partidos políticos que estão na luta pelo poder, eles também têm, a luta deles não é tão urgente quanto a do cidadão que está a passar fome agora. Tem fome hoje. Mas porquê? Porque eles têm as benesses que lhes permitem aguentar mais 5 anos para programar melhor, para prometer apitos da alvorada, para prometer que vão defender até a última da hora o voto popular e que não vão aceitar resultados fraudulentos. Eles têm tempo para preparar isso e vão legitimar instituições fraudulentas. E qual seria a posição da UNITA para que haja... A posição da UNITA tem que ser realista em relação à forma que tem que se fazer a oposição num regime que é pseudo-democrático. Devia ser uma posição realista. E não é. É uma posição que acha que vamos aos tribunais, vamos a não sei o quê. Não estou a dizer que tem que se evitar fazer isso. Deve-se fazer também. Deve-se usar os tribunais. Mas se esse é o único recurso e depois vamos para o Parlamento, peço desculpa, mas eles estão a defraudar as expectativas destas pessoas que estão na desesperança e à procura de heróis para lhes virem salvar e para virem trazer soluções para os seus problemas. E é essa parte que eu gostava que todos percebessem. É que enquanto estivermos à procura de projetar as nossas amarguras e as nossas esperanças em outros, nós vamos sempre ser desiludidos. Se nós não agirmos todos, se nós não reforçarmos o conceito de sociedade civil, se nós não começarmos a tomar as rédeas dos nossos destinos, nós vamos estar sempre reféns das decisões de politiqueiros e de politiquices. Então, isso foi que para mim ficou subjacente nas intervenções de todo mundo. Enfim, nós estamos aqui a dar enquanto tivermos energia. Os cabelos brancos estão a vir, as responsabilidades também estão a vir, nós também temos as nossas responsabilidades parentais, todo mundo tem responsabilidades individuais e particulares. Mas quando nós agimos a pensar no coletivo, nós metemos também em causa o mesmo que toda a gente haveria de meter. Muito obrigado, Gê. Bem, ao contrário do slogan atual, né, que é resolver o problema do povo, o autarca não irá resolver o problema do povo, não é? Irá potencializar o povo para que ele mesmo resolva os seus problemas. Essa é a base. Eu pergunto, o tomate é caro por quê? Aqui no Ambo, eu hoje fui buscar a minha irmã, por isso atrasei-me. Ela disse, estou a ir preciso fazer umas comprinhas, eu não compro aqui porque 4 tomates aqui. Eu pergunto, o tomate é caro no Ambo por quê? O milho no Ambo é caro por quê? Simplesmente porque uma elite encareceu o custo de produção. Isso é uma questão política, não é uma questão do povo não produzir comida para si mesmo, é uma questão política. E o que nós vamos ter na transferência dessa responsabilidade política do governo central para o governo local é explorar as potencialidades que cada região apresenta. Já de onde veio esta elite? Nas sanas... Todos nós sabemos a gênese da elite. Sim, não, eu acho que ia nos roubar tempo, e eu vou falar isso talvez no final, no último ponto que eu apontei, que é a questão da partidarização do Estado. Eu vou falar sobre isso. Mas eu estou a dizer que não faz sentido no Zaire a laranja ter o mesmo preço que tem no Cunene. Porque o Zaire é potencialmente produtor de laranja, o Cunene não é. Como não faz sentido o bagre ter o mesmo preço em Luanda e no Cunene, como não faz sentido o milho ter o mesmo preço no Ambo e no Bundo. Isso é essa questão de uma política centralizada que encarece o produto, até o produto que é produzido localmente. Eu fiz a pergunta do milho e do tomate, por que aqui é caro? Porque alguém decidiu encarecer isso. O milho nunca devia ser caro aqui no Ambo. E só para ter ideia, há empresários no Ambo a comprarem milho na Zâmbia para virem vender aqui. Só para ter uma ideia, quando Nacala foi conhecido como a rainha do milho, o comboio vinha de Benguela, colhia o milho nesse corredor todo, chamado corredor do Lubito, para levar até o norte, até o centro da África. Hoje, nós estamos a comprar milho na Zâmbia, só para ter uma ideia. Onde vai o caminho de ferro que tirava milho daqui? Isso não é uma questão de falta de vontade de produção, não é uma questão de falta de solos aráveis, não. É uma questão de uma política errada implementada centralmente, que o autarca, ao conhecer a realidade da sua localidade, vai explorar as potencialidades que os solos têm. Aqui. Segundo, sobre a cidadania, né, estamos aqui a falar de direitos e deveres. O nosso tema hoje está dividido em 3, estamos no segundo bloco e estamos a focar muito nas autarquias, mas está acoplado. Estamos a falar de direitos e deveres. E há aqui uma questão muito importante na implementação das autarquias que não nos vai escapar.
o esclarecimento ao cidadão dos recursos. O cidadão tem o direito de saber o que é feito com o seu dinheiro. E quem usa o dinheiro tem o direito, tem o dever de esclarecer ao cidadão o que fez com o dinheiro público. É uma música do Azagaia, onde no final põe um trecho de um discurso do autarca que diz que eu vou tirar 3 milhões de meticais do fundo, com a aprovação da Assembleia Municipal, vou tirar 3 milhões de meticais, vou pegar eu, o jornalista e o cameraman que vincularam uma notícia, mais 3 membros da Assembleia Municipal em representatividade dos partidos que lá estão, vamos a Portugal, ver se eu tenho lá uma casa. Se tiver lá a casa, eu venho repor esses 3 milhões de meticais e me responsabilizam. Se não tiver a casa que vocês vincularam essa notícia, quem fez a notícia vai devolver o valor e eu vou responsabilizar. Isso é uma demonstração clara da transparência que há numa governação autárquica. Quem dirige, o Luato falou isso quando falou que você conhece a pessoa que está a te governar, está ali em casa. Se você tiver alguma dúvida sobre algum ponto da governação que não está claro, você vai sentar na Assembleia Municipal, o teu representante, e estávamos a falar isso no encontro que tivemos há 2 dias, quando perguntamos quem elege os 5 deputados do ciclo provincial para nos representarem lá na Câmara dos 220. Não somos nós. Nenhum cidadão no AMBO teve direito de opinar um nome para o deputado que ia representar o AMBO. Nenhum cidadão. É a nível do partido. Querem pelar, quer UNITA, quer a mesma coisa. Mas não há um interesse de defender o povo? Você não escolhe, ele não deve satisfação a si, porque não é você que o escolheu. Ele deve satisfação ao seu líder político. Enquanto o presidente do partido estiver satisfeito com o trabalho dele, ele cumpriu a missão. Por isso é que ele não é representante do povo, ele é representante do partido político. E aqui estou a responder à questão de quem cria essa elite. Angola é um Estado e não é só quando se diz como é que se diz, partidarização do Estado, não é? Olhamos sempre na visão da influência que o MPLA tem dentro das instituições. A partidarização do Estado angolano não é só a influência que o MPLA tem nas instituições ou a interferência que tem, não. Angola é um Estado, é um país moldado para os partidos políticos, infelizmente. E os partidos políticos na oposição sentem-se confortáveis com esse modelo de Estado partidarizado que se criou. Por isso é que, e eu espero que para as autarquias a gente não vá assim, mas infelizmente se aprovou por unanimidade uma lei que nos leva no mesmo caminho. Eu, enquanto cidadão independente, se não me moldar passo pleonasmo, ao modelo de um partido político, não consigo, por mais que o povo me ame, me encha de louvores e acha que eu vou conseguir resolver os problemas dele, se não entrar na forma dos partidos políticos que o Estado angolano se tornou, eu não consigo avançar para apresentar soluções para o meu próprio povo. Esse é um grande erro que a gente comete. E isso desconstrói aquilo que é, estou a falar do outro termo que está no nosso tema, a tal democracia participativa, que eu acho, né, é uma opinião minha, é redundância. Democracia participativa, nós estamos a falar 2 em 1, porque democracia, né, que é do grego, democratos, que é o poder do povo. Ou é democracia, ou tem outro termo, porque não podes falar... Sim, para terminar. Exato. E vou citar de novo um exemplo de uma música. Música de Luat Beirão, é músico, estou a citar ele, com participação de Geo de Freitas. Poxa, a música é dele. Por mais que eu cante nessa música, a música é dele. Eu participo na música de Luat Beirão. E nós não podemos ter uma democracia deles que nós vamos participar. Ou é democracia, ou não é. E nós temos estamos a parecer que estamos a fazer uma participação especial na nossa própria história. Se a história é nossa, temos que ser nós a escrever. Então, eu não vejo aqui por que invocamos, queremos uma democracia participativa. Não, nós queremos o poder popular. Implementação das autarquias em que as pessoas decidam os seus próprios destinos. E isso nós vamos, enquanto sociedade civil, porque aqui eu já disse que há aqui para terminar, há aqui uma conivência dos partidos políticos na oposição que se ajustaram a esse modelo, porque também tem alguns benefícios, sim. Agora, cabe a nós, então, sociedade civil, lutarmos para que isso não seja eternamente assim. Precisamos começar a desconstruir isso. Não vai ser de uma vez, mas eu creio que passo a passo nós vamos chegar lá. Muito obrigado. Vamos acelerar um pouco o processo, porque vamos também analisar rapidamente a divisão político-administrativa, tanto, né? já é uma realidade no país. E depois desta interação que tivemos com o estimado ouvinte, a apreciação. Os meus colegas de painel já apresentaram aqui as suas apreciações sobre
a opinião ou as várias opiniões dos ouvintes. Mas eu gostaria de esclarecer aqui alguns elementos, né, que são necessários relativamente a essa questão dos grupos de cidadãos organizados que vão concorrer nas autarquias. Ahm, É o que é o normal em todas as sociedades. É o que é o normal e eu vou explicar porquê. Porque nós vamos ter um presidente da autarquia. No caso, por exemplo, aqui mesmo no Ambo, nós queremos que o Jael seja uma dessas pessoas. Então, o facto dele ser o nosso presidente da autarquia ou o candidato que nós queremos não significa que ele vai vir sozinho. Ele vai ter uma staff. Uma staff. O que significa? O Jael vai ter que ter pelo menos, no mínimo, 160 pessoas. Por quê? Porque dentro do município existem comunas, existem bairros. O Jael pode não ser conhecido em todo o município. Ele vai ter representantes a nível das comunas, a nível dos bairros, que vão ser tipo os porta-vozes deles, né? Os porta-vozes deles que vão lhe ajudar na campanha. E então, ele precisa de criar um grupo, quer dizer, um grupo organizado, e esse grupo tem que ter uma identificação. Eu duvido que seja assim em todo lado. Vou desafiar aqui publicamente a mostrar as leis da Dinamarca. Vai, por favor. Sim, eu vou mostrar. Vou mostrar. Tem que preparar E o 160 problema, pessoas antes de concorrer. não, é mesmo assim que acontece. Deixa só te dar um exemplo. Em Portugal, por exemplo, hoje nós temos muitos partidos políticos. Muitos desses partidos surgiram dessa forma. Porque o grupo do Jael é mesmo só daqui do tipo do município do Ambo. Não pode ter em Luanda, não sei lá que, não pode ter. Só que à medida que as pessoas vão simpatizar na forma como ele está a governar, não sei o que, vai começar a surgir réplica nos outros municípios e aí pode se transformar num pequeno partido. Agora eu vou dar um exemplo. Em África, o único grupo de cidadão que conseguiu vencer as eleições foi em Cabo Verde. Aquele senhor que foi embaixador, o José Figueiredo. Ele foi o único candidato que organizou a sociedade e formaram fora dos partidos políticos tradicionais e conseguiu governar durante 3 mandatos. Ele ficou durante 3 mandatos. Na Tunísia, na sequência da Primavera Árabe, houve um grupo de jovens que também tentou, mas não conseguiram. Em Moçambique, nós temos muitos grupos de cidadãos que nunca conseguiram. Na África do Sul, não sei o quê. Normalmente são os partidos políticos. Não estou a querer desencorajar. Nós em Angola temos uma vantagem. Os partidos políticos angolanos são muito centralizados. Estamos aqui a discutir descentralização. Se nós perguntar aqui na província do Ambo quais são as referências do MPLA, quais são as referências da UNITA, quais são as referências do PRS e da FENELA, nós vamos ver que não. As referências desses partidos estão todas concentradas em Luanda. Então nós aqui temos uma janela de oportunidade para nós nos organizarmos. Ele, por exemplo, já é uma das pessoas bem conhecidas aqui, né? Tá, o Luís de Castro, não sei, por via do Jango Cultural. Nós temos que capitalizar isso. E nós, por exemplo, em Luanda, também fizemos isso. Nós desafiamos. Eu moro no município do Capuaco, não conheço um militante do MPLA ou da UNITA, que é tipo mais conhecido que eu a nível da comunidade, a nível dos municípios. Nós até já desafiamos esses partidos a fazer uma espécie de inquérito ou sondagem lá no município para ver quem são as referências deles. E há, por parte de alguns partidos, um reconhecimento de que eles têm déficit de referência a nível dos municípios. E isso, por si, já dá uma outra janela de oportunidade para esses grupos de cidadão passar. Espera só, agora, a desvantagem que está na lei, que eu Quem é que vou vai trazer aprovar aqui. a coisa? Quem é o Tribunal Constitucional que tem que aprovar a tua organizaçãozinha de pessoas? Sim, isso não é problema, Luati, não é problema. Não. Está a ser um problema. Quanto mais com o grupo. Não, espera só, isso não é problema. Se em algum momento ele. Exatamente. Não será o Tribunal Constitucional. Não Não será o Tribunal Constitucional. será. A lei diz que a responsabilidade para isso vão ser para os tribunais de comarca. Por isso é que há, por parte deles, são réplicas, né? Mas é só que eu queria esclarecer. Mas olha, a desvantagem que eu vejo aqui, que já foi aprovada, que podia ser realçada, é que
Nós na CNE temos os partidos representados à luz da proporcionalidade. Exatamente. Então, se nós formos para as autarquias, os grupos de cidadãos já partem em desvantagem, porque eles não têm lá representante. Lá tem representante do MPLA, da UNITA, Por aí, do abaixo. PRS, da FENELA e do PH, né? Sim. Exatamente, da sociedade civil não estão representados. Nós identificamos isso e procuramos, tipo, lutar contra isso, né? Outra coisa que nós identificamos é esse pacote legislativo autárquico que tinha sido aprovado não contava com salário para o pessoal que vai trabalhar nas autarquias. Não sei se vocês sabem disso. Para terminar mesmo isso. Só tinha o salário para o próprio autarca. Dizia para os outros era uma atividade de voluntariado. Como é que você vai ter um deputado a nível do município e ele não vai ganhar nada, né? Não vai ter um salário. Com que vontade é que ele vai trabalhar? Porque você está a estimular. Se ele é deputado do município, nós tínhamos sugerido que tem que ser tipo uma réplica daquilo que é, né? Se tem que ganhar pelo menos um para estimulá-lo terminar mesmo, a participar. Exato. Então era Temos mesmo pouco isso tempo, que eu exato, temos queria pouco tempo. partilhar com você Exato. e o Lati. Tem aqui alguma reticência quanto a isso, porque... Hein? Depois Ok. Desafio público, depois tem que Tá bom. mandar as eu quero ver. Os Muito ouvintes em obrigado, casa Bango. estão Cada um vai curiosos para estudar. saber. Exato, sim. Qual vai ser o desfecho dessa Certo. conversa? Exato. Com relação a sentir uma certa pressão dos ouvintes, uma entrega de poder para os ativistas terem que mudar a nação. Eu quero tentar devolver esse poder a eles mesmos, tentar assim, eu tenho sentido que isso é um dos grandes males que nós temos enfrentado. E somos geralmente pouco mesmo por causa disso, um pouco por causa desta intenção do governo de nos fazer estrangeiro. Ninguém se sente pertence, é por isso que já está todo mundo a entregar poder. Ninguém se sente dono, né? Dono do país. Isso é meu. Então, os poucos que poderiam também, eu geralmente delego o poder a quem pode, a quem tem conhecimento, quem é capaz de fazer, mas ainda assim, essas poucas pessoas também estão comprometidas e a ação tem medo de conotação e não, geralmente fica difícil. E aí vai o desafio, cabe a quem sentir mesmo, é essa pessoa que sente, que geralmente nos apoia até, e fica a responsabilidade, já que se sentem mais ou menos em sintonia com a nossa linha de ação. Eu acho que esse tipo de pessoa é que podia ser a se responsabilizar, mas eu me considero muito normal, nada de especial para ser, e assim temos aqui o GL também. É a primeira pessoa, é das pessoas mais convictas quando se fala de autarquias. É o primeiro, é uma coisa que assim me choca e eu cobro quase sempre. Onde estão os autarcas? Se anunciarem quem serão, quero ter ideia de quem são e começar a discutir. Eu acho que seria um tema pertinente. Está a mostrar até no perfil do Facebook, está como futuro autarca. Eu acho que se esses rostos começarem a ver, a intenção começa a se manifestar, a percepção das pessoas, e eu sinto que é muito fácil. Por exemplo, os ouvintes, eu sinto que cada ouvinte é único no seu município a fazer uma questão, e ele se perguntar quem será o autarca daqui, quem é que vai preencher esse espaço, para não esperar o jovem do capo do MPLA para vir preencher. E a outra coisa que estávamos já a tentar discutir no princípio, sobre se existe autarquias com MPLAs ou não, como é que vai ser. O Luat apontou uma solução como assim,
revolta popular ou uma consciencialização social que obriga o governo a mudar o status, né, do jeito apontou como uma utopia. Eu não sei, eu tenho essa mania quase doentia de ser otimista, que acredita que quando as pessoas tomarem esse nível de consciência, e não precisa muita gente, não precisa meio muita gente, basta, assim, uma dúzia de GL, por exemplo, no AMBO, consciente do que tem que ser feito para mudar o status, e a população agarrar esse tipo de atitude. E as mudanças são muito mais rápidas e aí podem ser assim, mais ou menos relâmpago. E é nessa linha, e é por isso que eu gostaria que essa provocação que o GEL faz fosse a força motriz da discussão das autarquias. Temos aqui assim, ele apresentasse mesmo já como Eu só fazer uma correção aqui. Ao invés de você se apresentar como futuro autarca, você tem que dizer mesmo presidente da autarquia, porque autarca é uma coisa e presidente da autarquia é outra. E o administrador vai ser mesmo presidente da autarquia. E uma das vantagens que eu vejo, por exemplo, nesse processo autarca, eu conheço um jovem que ele é militante do MPLA. E ele também colocou na sua cabeça que ele vai ser o autarca do rap, alguém que faz muitos elogios. Quando o presidente fez aquele discurso, ou seja, as autarquias não foram realizadas porque também não tinham sido convocadas. Ele apareceu publicamente também a fazer textos. Não, esse presidente fala todo, e são do mesmo partido, e é militante do MPLA, que até hoje ele anda muito descontente, porque ele já criou um grupo a nível do seu município para concorrer. Então, as autarquias têm essa vantagem. Mesmo a nível dos partidos políticos, por exemplo, o que é que nós vamos ter? Vamos começar a ter uma certa autonomia dos militantes. Porque eles sabem que quem vai resolver os problemas deles são aquelas pessoas que estão ali representando o município. Se nós vermos, por exemplo, em Portugal, há mais abstenção nas eleições presidencial e legislativa do que nas eleições autárquicas. As pessoas têm mais necessidade e mais vontade de participar, porque sabem que quem vai resolver o problema dele é essa pessoa que está aqui, que tem uma relação de vizinhança, de proximidade. Então as autarquias têm essa vantagem, né? Bem, só uns 30 segundos sobre uma questão que o Bango colocou, Certo, é muito certo, importante. exato. Mas antes de fazer um parênteses, o Alvo Fernandes, no debate da MFM, passou atrás de mim, bateu o nome e disse: você vai ser o futuro autarca do AMBO. Ele nem sabia dessa parte, só estávamos na conversa. Eu disse: eu espero que esteja mesmo a profetizar. E o Ita também falou sem saber que eu já tinha essa pretensão. Se calhar alguma profecia. Mas quero aqui citar a questão que o Dibango falou e o Luato também tocou sobre olhar para as referências, né? Olhar para as referências não é para entregar a responsabilidade a essas pessoas. Eu tenho o Luato no meu perfil do Facebook e eu já mostrei a primeira vez que nos encontramos. Não foi há muito tempo que eu me encontrei com o Luato. Foi quando veio com o MCK aqui vender o livro e o CD. Foi quando nos encontramos. Eu mostrei que eu tinha no meu perfil onde eu fazia uma homenagem por conta daquele processo dos 15+2, onde os textos fizeram parte. Também tenho o Dibango no meu perfil. Porque eram figuras que eu admirava. No AMBO não estávamos ainda tão maturados como já estava Luanda. E eu acompanhava o Nito Alves, Luato, Hitler, Dibango e outros, e eu admirava o trabalho que eles faziam. Hoje estamos a trabalhar juntos em várias frentes. Esse aqui deve ser o ponto, é tornar isso um fator multiplicador. Eu ouço todos os programas as pessoas a dizer: eu admiro muito o que o Geraldo Freitas faz. Isso é regra que o Diamantino me por testemunha. Mas não é admirar. É admirar para alcançar. Depois trabalharmos juntos, porque se eram 15+2 a partir de 2010 para cá, né, formou-se um grupo que culminou naquele processo mediático. Hoje, envolvidos 20 anos, por exemplo, como é que estamos? Temos 15+2, temos a Handeka, já temos o Mudei, temos o Jango Cultural há uns 8 anos ou 5 anos.
Depois de 5 anos, como é que estamos? Quantas réplicas de Jango Cultura temos? Não pode olhar para o Jango e ser a única referência do ativismo no âmbito. Não pode olhar para o Geo de Freitas e o Luís de Castro. Obrigado por esse reconhecimento, mas não queremos ser os únicos. Queremos multiplicar isso. É isso que as pessoas lá em casa precisam saber. Eu não vou conseguir defender os problemas de todas as pessoas. Onde eu tiver espaço eu vou falar, porque eu tenho essa convicção. Mas quem acha que eu estou a fazer um bom trabalho, faça também. É mais fácil quebrar se for um, e o Luato disse, somos humanos, temos limitações de várias ordens, temos a questão parental, que também nos coloca alguma limitação, temos o próprio limite de idade mesmo, depois chega uma altura em que a gente já não consegue mais levar por redes ou ser mordido por cães, mas a continuidade desse trabalho é garantida lá fora. Temos espaço de antena ótimo, mas quem não tem espaço de antena tem todo um palco, 1.246.700 km² para aplicarmos isso. Então eu queria abrir esse parênteses para dizer que não somos nós a trabalhar por vocês, não, devemos ser todos. Né? Há uma frase que, acho que é uma música onde você fala sobre nós, né? Nós os outros. É mais ou menos isso que eu queria trazer. Não podemos ser eles e nós, e não. Temos de ser todos. Se formos todos, vai ser possível. Se formos alguns, quando essas referências começarem a desaparecer, todo um trabalho que foi feito vai cair por terra. Muito obrigado, Gê. O Beto Verão falou, elencou aqui uma questão sobre a saída de alguns irmãos, de alguns angolanos para o exterior e procurar melhores condições de vida. E será que com a implementação das autarquias haveria uma unanimidade para que voltassem ao seu país? Não, eu acho que isso são escolhas individuais, pessoais, tem muito a ver com a experiência traumática ou não que cada um passou enquanto esteve aqui e com a experiência que está a ter agora nos sítios onde estão. Eu não encorajo ninguém a voltar. Eu já teve uma altura na minha juventude que eu recriminava quem decidisse fugir do desafio de transformar o país. Mas, enfim, envolvidos alguns anos e com a maturação, a pessoa não pode apontar o dedo a ninguém porque nenhum de nós passa a experiência individual de cada um. E eu não vou dizer encorajo para ficarem ou encorajo para voltarem. Eu acho que vai ser sempre uma escolha pessoal de quem decidiu ir embora, mais para frente, voltar ou não. Se as autarquias vão promover esse regresso, nem tenho como avaliar isso. Não tenho uma resposta a dar, porque seria achismo e seria futurologia barata, tipo astrologia, o que é. Então não tenho uma resposta concreta para dar a isso. Eu espero sempre que as pessoas que têm amor ao país e que acham que têm alguma coisa para dar e que viram os seus sonhos gorados porque todo o seu potencial foi cortado e barrado e bateu em muros por causa das más políticas de quem quer se perpetuar no poder, eu espero que essas pessoas, vendo possibilidades de pôr essas visões em prática, um dia regressem. Mas a escolha é delas e não há aqui nenhum tipo de recriminação. Quem foi pediu asilo, quem foi que imigrou, que tem 2 nacionalidades, que imigrou e que está a trabalhar, boa sorte, e cada um deve viver a sua vida de acordo com o que o dia atual lhe dita que tem que ser. Rapidamente temos 7 minutos para frente para então encerrarmos este programa. Mas falar da divisão política administrativa. Não é assim, eu acho que não há muita coisa a dizer, porque tudo que nós... o Gel estava a dizer que tínhamos 3 temas e que só tratamos de um ou que demos ênfase a um. Mas eu acho que eles estão todos misturados. Estão todos misturados. A divisão política administrativa é uma manobra dilatória e uma manobra de malandrice, quer para atrasar as autarquias, quer depois jogar um jogo de deputados eleitos para o Parlamento. E eu não acho que seja prioritária, eu não acho que seja algo que nós devêssemos tratar nem neste mandato, e muito menos desta forma que está a ser feito. Mais uma vez, com uma pseudo-auscultação, mais uma vez, com a imposição de uma vontade e de uma visão que nós ainda não percebemos muito bem qual é. Porque estamos a especular. Antevemos que os resultados vão ser esses. Os resultados práticos vão ser que vai haver, portanto, mais municípios e mais autarquias. Como é que é possível não fazermos autarquias porque não há condições em certos municípios e agora passamos duplicamos praticamente os municípios? Como é que vai ser viável agora, então, né? E essa é uma leitura que nós fazemos à distância porque nunca nos dão elementos suficientes para nós podermos fazer uma leitura mais aturada. Por isso eu também eu desisti de acompanhar as coisas, porque nós estamos sempre a ter que decifrar, é muito cansativo, ter que decifrar. A falta de transparência leva a que até os conselhos que nós temos para dar, até as sugestões que nós temos para fazer, pequem por qualidades, não vou dizer pobres, mas
deficitárias. Porque se tu não tens a informação suficiente para balizar uma opinião, tu vais estar a tirar larachas do achismo para a Muito fogueira. obrigado, Laide. Tenho um minuto para então. Para encerrar. Conclusiva, exato. O que é necessário para que se implemente as autoridades em Angola? Bom, eu vou ser de uma frase. O MPLA tem que sair do poder. Exatamente. Sobre a divisão política administrativa. Exato. Ok. A primeira dica que eu vou deixar é: não conheço no mundo um único país que se desenvolveu dividindo províncias. No Brasil, por exemplo, eu estou a falar do Brasil porque eu estou lá, né? No Brasil tem estado ou províncias, se podemos assim considerar, maior do que Angola. E essas províncias também são desérticas, não tem ninguém que mora em alguns municípios. Mas isso não foi a solução, estás a ver? Porque dividir municípios, não sei o quê. O que é que está por detrás disso? Uma vez que o João Lourenço vai concretizar o sonho dele de aumentar o número de províncias e municípios, nós vamos ter uma nova configuração político-administrativa. Um elemento fundamental para se criar uma nova Constituição. Atenção, não é revisão da Constituição, mas sim criação de uma nova Constituição. Se for criada uma nova Constituição, significa que o mandato do João Lourenço zera. Ele vai ter 0 mandato. Nós vamos começar do zero, né? Com ele. É o que o José Eduardo dos Santos fez em 2010 na Constituição, porque retiraram aquela questão da eleição direta do presidente, que era uma cláusula pétrea ou limite material. A lei deixou de ser do povo, passou a ser do Estado, propriedade exclusiva do Estado. Isso levou a se criar uma Constituição de raiz e o mandato do José Eduardo dos Santos, que já estava há 29 anos no poder, ficou 0. E o João Lourenço, desde que se tornou presidente, tem uma sede de perpetuar no poder. Ele encontra nisso uma oportunidade e vai enganar as pessoas que estão a querer aproximar os serviços, estão a querer aproximar. Não tem nada a ver com isso. Para terminar mesmo. Então, para terminar mesmo, eu acho que o MPLA tem que sair do poder. Esse é o imperativo, essa é a luta que nós temos. Mas para terminar, eu incentivo a população, tal como disseram aqui os meus colegas do painel, não podem nos olhar assim como se fossem os de ferro, os messias, aqueles que podem. Nós todos podemos fazer tudo o que nós estamos a fazer, não tem nada de extraordinário. Muito obrigado. Todos podem fazer aquilo que nós estamos a fazer, juntos nós somos mais fortes. Temos que multiplicar essas ações a nível dos nossos bairros, das nossas comunidades. Para sobre a divisão política exato, rapidamente, administrativa, exato. é uma das palavras, manobra dilativa também. E sobre as autarquias, eu voltaria a aconselhar a sociedade civil e apelar no sentido de que o MPLA, o atual o MPLA, não é tão poderoso como transparece. Eu gosto dele. E a imagem do José Eduardo dos Santos, que um dia já foi uma figura blindada, e como é que terminou. Eu acho que essas referências são bem importantes. Eu gosto de ver. Quando ainda o José Eduardo estava no poder, eu via como terminou o Gaddafi, por exemplo, de forma. Então, se nós mentalizarmos um pouco, assim, o João Lourenço também está mesmo riscos, e grande parte desse pessoal tá, assim, são frágeis, são muito frágeis. E a partir disso eu acho que devemos começar a nos ver com mais força, somos capazes de ser. Muito obrigado. Isso que sonhamos. Jair Freitas, em gesto de conclusão. Bem, parafraseando a nossa governadora, nós não somos muito bons com números, por isso é que 164 já é muito, imagino 300 é excessivo.
e perguntou-me a Vitória Soares do Bié sobre esse assunto e eu disse assim, eu não concordo. E uma coisa quando eu não concordo, não aprofundo muito. Nesse caso estou de acordo com o Luado. Eu quase que desisti dessa conversa porque para mim não faz sentido. E uma coisa que não faz sentido não me pode esgotar o intelecto. Eu tenho que esgotar em coisas que eu sei que de facto vale a pena discutir para ver se muda alguma coisa. A visão que o Hitler colocou é muito pontual. É preciso prestarmos atenção a isso. Só há um projeto de poder e todas as manobras que eles puderem usar para se perpetuarem no poder, eles enquanto partido e ele enquanto João Lourenço, presidente, ele vai usar, vai esgotar todas as possibilidades e essa não é a exceção. Por isso é que eles vão discutir, nós vamos discutir, mas se eles quiserem vão implementar solução, era mesmo pela saída do poder, porque senão não há outra via, aqui somos todos unânimes.